pessoal, vamos continuar nossas aulas da disciplina de termodinâmica do curso de engenharia mecânica e nesta aula iremos aprofundar os conceitos de energia, calor e trabalho, que serão essenciais para a definição da primeira lei da termodinâmica. Vamos começar com o conceito de energia cinética, que nós já estamos familiarizados dentro da mecânica clássica. A energia que um corpo possui como resultado do seu movimento em relação a uma determinada referência é chamada de energia cinética. Lembrando que aqui a palavra referência é essencial para nossas análises. Sendo assim, se tivermos uma partícula ou corpo com massa m, em movimento com velocidade v conhecida, em relação a um referencial inicial fixo com eixo x, y e z, a energia cinética é dada por KE 1/2 massa velocidade ao quadrado. Outra forma de representar a energia cinética é 1/2 massa produto escalar da velocidade pelo vetor velocidade. Uma definição importante é como essa quantidade se comporta com o tempo. Em outras palavras, TKE dt é igual a 1/2 massa, 2 vezes o vetor aceleração. Eu vou representar a aceleração com esse ponto aqui acima, produto escalar, V aqui. Vou cortar esse 2 aqui. Basicamente, esse m vezes o vetor aceleração seria o quê? Seria a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. Isso seria igual, reescrevemos aqui, o vetor força, produto escalar, vetor velocidade. Isso nada mais é do que a potência. Vendo aqui que a primeira parte da equação possui a segunda lei de Newton e a segunda parte é caracterizada pela potência, em outras palavras, olhando o contexto inteiro, a taxa de variação da energia cinética é igual à potência. Vamos reescrever essa equação aqui, de forma que KE dt, vetor força, produto escalar, d, vetor posição, dt. Sendo o R aqui o vetor posição. Podemos simplificar ainda mais, onde dKE é igual a vetor força, produto escalar, dr. Integrando isso aqui, nós temos que a variação da energia cinética é igual a integral entre um percurso finito de R2 a R1, o vetor força vezes produto interno de um vetor incremento de distância R. Então, no caso geral aqui, ou seja, no percurso finito R1 até R2, a análise chega à integral da força ao longo da trajetória, que é igual à força resultante entre dois pontos. Isso nada mais é, pessoal, que o postulado formal do teorema do trabalho da energia cinética, que diz o seguinte, que o trabalho realizado pela força resultante ao longo da trajetória é igual ao aumento da energia cinética da partícula. Outra forma de energia conhecida da mecânica clássica é a energia potencial associada às forças conservativas, para as quais o trabalho feito entre dois pontos não depende da trajetória. Exemplos dessas forças são as elástica, gravitacional e a elétrica, ou na verdade, energia potencial eletrostática. É importante frisar que, por estar associada às forças conservativas, há uma dependência com a posição. Então, no caso da elétrica,
a energia potencial em sistemas com campos elétricos não variam com o tempo. Por isso temos que ter cuidado quando falamos da energia elétrica, são situações específicas com forças eletrostáticas. Na disciplina de termodinâmica, vamos focar mais na energia potencial gravitacional, que é a energia que um sistema possui como resultado de sua elevação em um campo gravitacional, lembrando sempre do nível de referência, nesse caso aqui, o solo. Então, temos o seguinte, temos que a energia potencial em relação à posição arbitrária R vai ser igual a menos a integral dessa posição arbitrária, na verdade R0 até essa posição arbitrária. Isso vai ser igual a essa integral da força, do vetor força, R, produto interno, do vetor incremento da distância. O sinal de menos que eu coloquei aqui será importante mais para frente. Isso aqui basicamente me diz que o U é o trabalho da força realizada entre as posições R0 até uma posição arbitrária R. Vamos fazer uma análise do trabalho entre dois estados específicos R0 até um R2 agora. Então, o trabalho de R0 até R2, ele independe do trajeto, correto? Só depende dos pontos inicial e final. Porém, podemos descrever da seguinte forma. Então, vamos colocar aqui. O trabalho de R0 até R2 vai ser igual ao trabalho de R0 até um R1 conhecido, mais o trabalho desse R1 até o R2. Podemos agora reescrever isso aqui em função de R1 até R2. Então, reescrevendo isso, nós temos que R0 até R2, vamos jogar para o outro lado, então temos que R0 até R1. Isso, utilizando essa definição aqui, nos dá que o trabalho de R1 até R2 vai ser igual a menos U, ou seja, menos essa energia potencial em R2, mais esse mais aqui, é por causa desse sinal de menos aqui, com esse sinal de menos, então mais o R1. Então, podemos descrever o trabalho de uma força entre dois pontos quaisquer com a energia potencial U. Voltando à ideia de energia cinética, lembrando dessa ideia aqui de energia cinética, KE é igual a entre R2 e R1, que vai ser igual, lembrando do teorema de trabalho com energia cinética. Portanto, a gente tem que KE R2 menos KE de R1 é igual a esse trabalho aqui, menos R2 mais R1. Se eu não tivesse colocado esse menos aqui,
a cara dessa equação seria diferente. Então, se eu organizar isso aqui, colocando tudo da posição R2 para um lado e tudo da posição R1 para o outro, KE R2 mais a energia potencial R2 é igual a KE R1 mais o R1. Sendo assim, quando se tem uma força conservativa, pode-se definir uma função escalar com a posição, que é a energia potencial em função da força decorrente da segunda lei de Newton. Lembrando, gente, que isso só acontece se essa for a única força agindo sobre a partícula. No caso de um corpo em queda, já teríamos problemas se a física incluísse a resistência do ar. Para que o que a gente definiu até agora, foi possível chegar nessa identidade aqui, onde a soma das energias potencial e cinética tem sempre o mesmo valor na trajetória. Como dito anteriormente, as energias cinética e potencial são as mais conhecidas formas de energia mecânica. Porém, quando olhamos os dispositivos de turbina e bombeamento, podemos assimilar uma correlação entre a pressão do fluido e sua energia mecânica. O que eu quero dizer com isso? A pressão atuando sobre o fluido, através da distância percorrida, produz um trabalho de escoamento e a energia associada a esta pressão é a energia de escoamento. De forma geral, a energia mecânica pode ser expressa por unidade de massa como assim: energia mecânica é a soma P, volume específico, mais a energia cinética mais a energia potencial gravitacional específica por unidade de massa. Outra forma de representar isso aqui também é colocando a massa específica aqui embaixo, 2 mais Gz. Lembrando que a gente está lidando com a propriedade aqui por unidade de massa, então a gente pode reescrever aqui sendo a unidade joule por quilo. Para bombas, a energia mecânica é transferida para o fluido através do aumento da pressão. Já nas turbinas, a energia mecânica é extraída do fluido ao diminuir a pressão. Isso vai ser de extrema importância em análise de volume de controle, então a gente vai deixar isso um pouquinho mais para frente. Outra energia importante que será adicionada na nossa análise é a energia interna. Na termodinâmica, podemos classificar as formas de energia em microscópica e macroscópica. Quando falamos de cinética e potencial, em relação ao quadro de referência externo, essas seriam formas de energia macroscópica. Já quando estão relacionadas ao grau de atividade molecular, como temos também a energia cinética molecular e energia potencial intermolecular, aí seriam exemplos de energia microscópica. O somatório dessas formas de energia seria a chamada energia interna. Por ser uma propriedade extensiva, ou seja, depende da quantidade de matéria, podemos escrever a energia interna em termos de propriedade intensiva, ou seja, U sobre a massa, em outras palavras, joule por quilo, por unidade de massa. Agora, vamos falar um pouco mais sobre o trabalho. A energia ela pode cruzar a fronteira de um sistema na forma de calor e trabalho. No conceito geral, o trabalho é a transferência de energia associada com a força atuando com uma certa distância. Isso a gente vê lá da mecânica. Então, basicamente, a gente tem trabalho entre duas posições, o vetor força
V produto interno de um vetor incremento da distância. Então, isso aqui é um conceito que a gente já conhece, mas só que na termodinâmica a gente precisa estender essa definição para englobar os problemas envolvidos nos fenômenos térmicos. Então, uma definição mais geral para trabalho termodinâmico seria como aquele que é realizado por um sistema em sua periferia se o único efeito sobre a vizinhança pudesse ser representado pelo levantamento de um peso. Mas é importante salientar que a definição da fronteira do sistema é importante para o cálculo do trabalho termodinâmico. Então a gente tem essas duas situações aqui, nessas duas figuras, nessa aqui e nessa A e na B. Nas duas figuras pode-se observar o mesmo esquema de eixo, polia e peso, sendo que no primeiro a fronteira do sistema é definida pelo agitador e o eixo, como vocês podem ver, que gira com uma rotação e torque definidos que ultrapassa a fronteira. Neste caso, existe trabalho. Já no segundo esquema, nesse segundo esquema, não existe trabalho, porque o eixo, a polia e o peso estão dentro do sistema. É interessante definir uma convenção de sinais em função do nosso objeto de estudo, o sistema termodinâmico. Na figura que nós temos aqui, o referencial adotado mostra que o trabalho realizado pelo sistema é positivo, enquanto que o trabalho realizado sobre o sistema é negativo. Podemos fazer a associação dessa convenção de sinais com a análise de cilindro-pistão e o processo de expansão e compressão de um gás nessa circunstância. Continuando, o trabalho não depende unicamente dos estados inicial e final, mas também depende do caminho percorrido de um estado ao outro. A quantidade de trabalho é representada por diferenciais inexatas e são designadas com o símbolo delta. Então, de forma geral, a gente representa dessa forma aqui, onde a integral do estado 1 a 2 delta W. Então, o trabalho não é uma propriedade, porque as propriedades são funções de ponto, ou seja, dependem apenas do estado e não como alcança aquele estado, ou seja, não como alcança aquele estado o processo. E tem diferenciais exatas. Então, trabalho não é propriedade. A propriedade seria calculada a integral dessa forma aqui. Por exemplo, para a velocidade. O que não é verdade para o trabalho. Com isso, podemos inferir uma expressão para o trabalho termodinâmico de expansão e compressão a partir da expressão que vimos do trabalho da mecânica clássica. Ou seja, se pegarmos essa expressão aqui e pegarmos como exemplo a ideia do cilindro-pistão, onde a gente conhece a área do pistão aqui e sabemos que o trabalho é essa integral entre duas posições x2 e x1 da força vezes a distância infinitesimal dx, podemos igualar isso aqui a x2, x1, p a dx, porque estamos lidando com um processo de quase equilíbrio. Podemos reescrever dessa forma a força como uma pressão uniforme vezes a área do pistão delimitado pela fronteira do sistema. E reescrevendo dessa forma, esse AdX
podemos reescrever como dV. Então, chegamos a uma expressão para o nosso trabalho termodinâmico. Para um sistema termodinâmico, pode-se definir uma classe de processos os quais a relação PV elevado a N é constante. Este tipo de processo é denominado processo politrópico. A equação do processo politrópico pode descrever diferentes processos de expansão e compressão, principalmente quando inclui a lei dos gases ideais, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Por enquanto, podemos trabalhar de forma generalizada os processos politrópicos e fazer o cálculo do trabalho, considerando essa relação. Então, se você tiver o estado 1 conhecido, o estado 2 conhecido, e assim continuando, você sabe que essa relação será igual. Então, considerando a relação de trabalho que tínhamos anteriormente, podemos calcular para um processo politrópico. Então, para o processo politrópico, temos que dV N, sendo que o N tem que ser diferente de 1. Então, fazendo essa conta, para esse caso aqui, temos que, fazendo essa integral, V2 é igual a 1 N menos V1, 1 N, 1 menos N. Esse C a gente pode substituir por P2, V2N, 1 menos N, e podemos substituir aqui também por P1N, V1, 1 menos N. E com isso, a gente simplifica para o caso N diferente de 1, o trabalho vai ser igual a P2, V2 menos P1, V1 sobre 1 menos N. Já para o caso que N é igual a 1, o cálculo seria simplesmente um pouco diferente. Seria essa integral dV sobre V. A gente sabe que essa integral vai ser ln V2V1. E com isso a gente pode representar isso aqui de diferentes formas. Se a gente quiser, a gente coloca dessa forma aqui, substituindo o C por P2V2, ou a gente poderia colocar também P1V1. Então, esse caso seria com N igual a 1. Falamos na aula passada sobre um dos primeiros conceitos de calor que surgiram na história, a partir da teoria do calórico. Após os trabalhos de Benjamin Thompson, a hipótese do calor como energia térmica em trânsito parecia bem mais aceitável. De forma simplória, iremos trabalhar com o conceito de calor como uma forma de energia transferida entre dois sistemas ou entre um sistema e sua vizinhança, em virtude da diferença de temperatura. Devido a essa transferência de calor, há 3 modos de transferência de calor, como vocês podem ver aqui. Na condução, a transferência de energia ocorre por difusão no nível molecular devido a apenas agitação molecular, como vocês podem ver aqui no exemplo, com contato entre a panela e a mão da pessoa. A condução de calor, matematicamente, é governada pela lei de Fourier. Vocês vão ver isso com mais detalhes na disciplina de transferência de calor. Já na convecção, existe um movimento do meio como um todo, como ocorre no escoamento de um fluido, além do nível molecular perceptível
macroscopicamente, diferente da condução. Temos uma separação entre a convecção natural e convecção forçada. No caso da convecção natural, que seria o exemplo que nós temos aqui, o movimento do fluido ocorre por diferenças de densidade do fluido devido a gradientes de temperatura. Já na forçada, é devido a fontes externas, como bombas, ventiladores, etc. A fórmula utilizada para o cálculo de transferência de calor por convecção térmica é dada pela lei de resfriamento de Newton. Já a radiação é um fenômeno de natureza eletromagnética, similar à luz. Neste modo, o calor não necessita de um meio ou matéria para ser transmitido, se propagando melhor no vácuo. Uma das leis da radiação é a lei de Stefan Boltzmann, que calcula o fluxo de calor associado à radiação emitido por um corpo negro. Na termodinâmica, não daremos com detalhes os modos de transferência de calor, nem as leis associadas, e isso só será abordado com mais detalhes na disciplina de transferência de calor. Assim como a gente definiu anteriormente, vamos calcular aqui uma convenção de sinais para o calor, onde quando a transferência de calor é para o sistema, é positivo, já quando a transferência de calor é do sistema, é negativo. Vocês devem já ter percebido que a convenção de trabalho e calor são contrários. Da mesma forma que o trabalho, o calor não é uma propriedade da substância, portanto depende do processo e deve ser representado por uma diferencial inexata. Então nós temos aqui representado por uma diferencial inexata. Então, lembrando que já que é representado por uma diferencial inexata, isso aqui é falso. Dependendo da análise que a gente vai fazer, é mais fácil quantificar a transferência de calor a partir de algumas quantidades, como, por exemplo, a taxa de transferência de calor, que nada mais é que o calor transferido pela unidade de tempo. Então, nós temos aqui o calor por unidade de tempo. Se nós temos a taxa de transferência de calor e nós queremos o calor, é só integrar no tempo, tendo em vista que nós devemos saber o tempo final. Também podemos analisar a quantidade de fluxo de calor. Fluxo de calor. O fluxo de calor nada mais é que a taxa de transferência de calor por unidade de área. Se nós temos o fluxo de calor e queremos a taxa, nada mais fácil do que fazer isso é integrar pela área. Com isso, já temos as bases para entrar na definição da primeira lei da termodinâmica. Novamente, agradeço a atenção de todos e até a próxima aula, pessoal.